Olá galera, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui eu vou apresentar o funcionamento de uma requisição de uma página na web, uma página qualquer, tá? Isso é importante porque antes da gente falar do desenvolvimento de aplicações web usando a plataforma .NET, é importante entender o que acontece antes, por exemplo, quando eu entro numa página, né, até ela chegar no ASP.NET propriamente dito e como que o ASP.NET vai pegar e vai preparar a resposta para ser enviada para o cliente, tá? Bom, então basicamente qual que é a ideia? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma página, minhapagina.com.br, certo? Eu fui lá no meu cliente, né, o meu computador, e digitei esse endereço no navegador, né? Eu digitei http e o endereço. Né? Vocês podem ver que a maior parte dos navegadores oculta o HTTP. Por quê? Porque o HTTP ele é meio que o padrão, né? É a maneira mais comum de você fazer o acesso a algum recurso na web. Né? O que é o HTTP? O HTTP ele é um protocolo, certo? Em linhas gerais, o que é um protocolo? Né? Vocês devem ter visto isso nas matérias de rede, mas essencialmente o protocolo é uma linguagem comum de comunicação entre elementos. Né? Basicamente, o que acontece? Quando eu tenho dois computadores distintos, eles vão ter um canal de comunicação, certo? Esse canal de comunicação ele é estabelecido através de um protocolo. Né? Ou seja, eu basicamente defino um formato de troca de mensagem que vai ser processado e vai ser compreendido tanto pelo cliente quanto pelo servidor, certo? Bom, então vamos lá, vamos entender um pouquinho, tá? Então eu fui lá, digitei no meu navegador minhapagina.com.br, dei enter no meu navegador, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, vai me mandar uma mensagem para o servidor, né, para o meu servidor web, para o servidor web responsável por essa página. Lógico que aqui nesse meio de caminho eu estou pulando toda uma parte de comunicação de rede, DNS, roteamento, né, porque não cabe aqui para nossa disciplina, tá? Bom, mas vamos entender então. Eu digitei aqui o endereço, ele chegou no meu servidor, certo? Lembrando que esse endereço aqui, o minhapagina.com.br, por baixo dos panos tem um endereço IP que responde por esse nome de domínio. Eu tenho o que? O processador ele vai processar o servidor ele vai processar essa requisição e vai mandar uma resposta. Então, basicamente, o que acontece? Eu tenho duas etapas aqui: a requisição e a resposta, tá? Bom, no caso do protocolo HTTP, o protocolo HTTP ele é um protocolo que a gente chama de protocolo sem estado ou stateless. Significa o quê? Que eu tenho essa comunicação, eu tenho a requisição, eu mando a resposta, certo? E o servidor, ele não lembra desse meu cliente. Se esse meu mesmo computador, eu vier aqui no meu computador e fizer uma nova requisição, o computador ele não lembra de mim. Então é uma requisição nova, certo? Tá. Bom, vamos entender um pouquinho então sobre o protocolo HTTP, tá? O protocolo HTTP ele é baseado em texto, certo? O que isso significa? Significa que as mensagens HTTP eu consigo abrir elas num editor de texto e entender, certo? Só para vocês terem uma ideia aqui, eu peguei e criei essa página, tá? Ela está hospedada no 127.0.0.1, na porta 5000, é uma aplicação local, certo? Eu fiz uma requisição aqui, tá? Uh, Se eu pegar e vier aqui em inspecionar, eu abro a ferramenta de desenvolvimento do Chrome, certo? Eu vou vir aqui na aba Network e vou carregar minha página, certo? Com isso aqui eu consigo fazer o quê? Eu consigo verificar o que aconteceu no meu ciclo de requisição e resposta. Assim que eu venho aqui no 127.0.0.1, que é o endereço, é a minha requisição HTTP, veja só.
eu tenho isso aqui. Isso aqui é o protocolo HTTP, tá? Eu tenho a parte da requisição e a parte da resposta. Se eu der um view source aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a minha requisição de ponta a ponta, certo? Isso aqui é uma mensagem HTTP de requisição. Isso aqui é uma mensagem HTTP de resposta, tá? Veja que texto, né? Exatamente isso que é trafegado pela rede, certo? Se eu venho aqui e digito esse endereço aqui, o que, que vai acontecer? O meu navegador ele vai montar isso aqui, certo? Esse documento de texto, e vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai mandar para o meu servidor. O servidor ele vai pegar esse texto aqui, vai desmontar isso aqui, vai verificar, ah, beleza, ele está pegando, querendo a raiz do site, ele está mandando uma mensagem do protocolo HTTP. Isso aqui são os cabeçalhos que dão informações adicionais sobre a requisição, beleza. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai montar a resposta, certo? Dizendo, olha, ó, sua requisição ela foi recebida, teve uma resposta. O tipo de documento que eu estou enviando é um documento HTML usando a codificação de caractere UTF-8. O tamanho da mensagem é 279. Foi processado nessa data e hora, né? Enfim, e algumas informações adicionais, certo? Junto disso, ele manda o quê? Ele manda o documento de resposta, que é basicamente esse HTML aqui inteiro. Né? Lógico que assim, como eu fiz no exemplo aqui, ele não está o HTML inteiro, né? Eu só coloquei um P direto. Mas seria o documento HTML. Então ele pega, monta essa mensagem e faz o quê? Manda de volta para o cliente. O navegador ele vai receber isso aqui, mais o corpo da mensagem, que é o conteúdo, e vai fazer o quê? Vai processar isso e vai renderizar a página, certo? Então, o que, que acontece? Eu tenho aqui a etapa de requisição, ou seja, o request, e a resposta, ou também conhecido como response, tá? Então, na requisição, como é uma mensagem de requisição, né? Ela tem a primeira linha que é a estrutura, a definição do que eu quero. E a segunda parte é o quê? Os cabeçalhos. O que são os cabeçalhos de uma mensagem HTTP? São essas informações aqui adicionais, certo? Só para vocês entenderem mais ou menos o que tem aqui num cabeçalho. Qual que é o servidor que foi solicitado, se vai ter cache, como que vai ser feito o gerenciamento do cache, ah, qual que é o navegador que eu estou usando para fazer minha requisição, né? Quem está fazendo a requisição, né? Que tipo de documento eu aceito como resposta, né? Nessa parte aqui do accept, né? O que tipo de documento, né? Na verdade, eu estou dizendo que eu aceito basicamente HTML, XML, imagens e por aí vai. Se vai ter quais são as codificações que eu aceito, né? Qual é o idioma, né? É assim que os sites descobrem qual que é o idioma do meu navegador, certo? E por aí vai. São informações complementares na requisição, certo? Aí o que, que acontece? Isso aqui é uma mensagem de requisição.
Aí o que acontece? Aí na sequência eu tenho o quê? A resposta. A situação da resposta, né? Que é basicamente isso aqui. Essa primeira linha, né? Que ele está dizendo que é uma resposta HTTP e tudo certo, ok, né? Outros exemplos, vocês devem conhecer o popular 404, quando um recurso não é encontrado, né? Beleza. Aí na sequência vem o que? Vem os cabeçalhos, que é o que? A resposta que eu estou mandando está no formato HTML, qual é o tamanho, os cookies, qual foi o servidor que respondeu, a data e hora de processamento. Veja que a data e hora aqui, na verdade, ela está em formato ele está em formato GMT, né? Ele está, na verdade, não é o horário da minha máquina, é o horário da minha máquina parseado para o fuso horário de Greenwich, né? GMT, Greenwich Meridian Time, né? Beleza. Só que aí o que acontece? Na resposta eu tenho um elemento a mais, que é o que? O corpo, certo? No corpo é exatamente o que? É o conteúdo que eu estou mandando como resposta, ou basicamente é essa parte aqui. Vamos ver, nessa minha página aqui, ela é uma página HTML, tá? No HTML, o que eu faço? Eu pego, coloco as minhas tags, né? E aí, por exemplo, eu posso pegar e adicionar uma imagem, certo? Uma imagem, se vocês lembram, eu passo o endereço dessa imagem. Por exemplo, essa imagem aqui, ela está hospedada fora da minha máquina, ela está em outro endereço. Veja aqui, ó, o SRC dela está como https, e o endereço. O que isso significa? Quando o navegador ele vai montar essa página, ele recebeu o HTML, ele vai pegar, vai montar o HTML de acordo com as tags, aí ele viu, opa, tem uma imagem, o que ele vai fazer? Uma segunda requisição HTTP, só que agora para o endereço da imagem. Veja aqui, eu estou fazendo a requisição para o endereço da imagem, né? Eu tenho aqui os cabeçalhos, como é um endereço externo, eu não consigo ver a mensagem, né? Mas isso aqui é eu não consigo ver a mensagem direto, né? Eu não consigo ver o fonte da requisição HTTP, mas essa parte aqui já expliquei ali anteriormente. Então, segue a mesma lógica, né? Então, eu tenho aqui, beleza, aquela primeira linha, né? Eu tenho os cabeçalhos, aí o que acontece? A resposta. Nesse caso aqui, a resposta ela aparece vazia porque a ferramenta ela não consegue me mostrar o fonte dela. Por quê? Porque a minha imagem é um formato binário. Mas aqui eu tenho a imagem sendo mandada como resposta. Ou seja, se vocês olharem aqui, ó, vou fazer a requisição de novo. Se vocês olharem aqui na resposta, eu tenho o que? O tamanho do conteúdo, né, que é o tamanho da minha mensagem em bytes. O tipo do conteúdo, veja que aqui agora é image.jpeg, certo? E aqui os outros detalhes da minha requisição, certo? Esses outros cabeçalhos aqui eu não vou entrar em detalhes, né? Porque eles têm algumas funções, mas aí quando for necessário eu explico caso a caso, né? Mas essencialmente é essa a ideia, tá? Bom, ok. Então entendemos o básico do protocolo HTTP, tá? Outra parte importante do protocolo HTTP é quando vocês olham para essa primeira linha, tá? Essa primeira linha, ela indica o quê? Eu tenho o método HTTP, o que eu quero e a versão do protocolo, tá? O método HTTP, ele serve para indicar o quê? Para sinalizar ao servidor que tipo de operação que eu vou fazer, né? Tipicamente, quando eu venho aqui, digito um endereço e dou Enter,
Um método HTTP utilizado é o método GET, certo? O método GET serve para dizer ao servidor: eu quero receber alguma coisa, certo? Como assim? Eu quero receber alguma coisa. Quando você está vindo aqui no navegador e digita o endereço e dá Enter, significa o quê? Que você está dizendo: eu quero ver o conteúdo dessa página aqui, certo? É o GET. Na sequência, esse barra aqui, tá vendo? O que é esse barra? Eu digito o endereço do servidor, certo? É o que? É o que eu estou pedindo dentro do servidor, é o recurso que eu estou buscando no meu servidor. Certo? Se eu colocasse aqui, por exemplo, batata.html, né, é um endereço que não existe no meu servidor, veja só, get barra batata.html, é o que vem depois, né? A gente chama isso de recurso, é o recurso que eu estou buscando dentro desse meu endereço, certo? Veja outra coisa aqui, não existe, certo? Tá vendo aqui que mudou? Na resposta veio um 404 not found dizendo não encontrado. Beleza? Bom, ok. Então assim, essa é a parte básica. Existem outros métodos HTTP que eu posso utilizar, tá? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um formulário, né? Vamos abrir uma outra página aqui. Eu abri aqui o Google. Estou inspecionando, vamos lá, network. Bom, veja aqui que ele carregou mais coisa, né? Porque o Google tem vários outros elementos. Deixa eu achar aqui onde está a requisição ao google.com. Tá aqui, certo? Como é um endereço externo, ele não deixa eu mostrar os detalhes, né? Mas vamos imaginar o seguinte, eu peguei, digitei aqui um endereço e dou um pesquisar, certo? Estou mandando um formulário. Como que funciona o envio de informação? Eu uso outro método HTTP, né? Por exemplo, o método POST. Significa o quê? Significa que eu quero enviar um determinado conteúdo para o meu servidor, tá? O que muda então aqui? Na requisição HTTP, eu passo a ter o quê? Eu passo a ter um corpo, né, que é o quê? É o conteúdo que eu estou mandando. Basicamente, qual que é a ideia? Eu, além de mandar o que eu quero, o cabeçalho, eu mando o quê? Eu mando um corpo, que é um conteúdo. Isso acontece normalmente o quê? Em formulário, né? Você preenche o formulário e você clica lá no enviar. Ele vai pegar, vai montar a requisição HTTP, do jeito que eu já tinha mencionado do GET, só que ele vai fazer o quê? Ele vai colocar os dados do formulário dentro do corpo da requisição, dentro de uma parte da minha mensagem chamada corpo. Isso também vale para quê? No caso de eu enviar um arquivo, fazer um upload de arquivo, o que vai ser o corpo? O arquivo que eu estou enviando, certo? O corpo, na verdade, ele depende o quê? Do método HTTP utilizado. Ou seja, uma mensagem aqui de requisição do tipo GET, ela não vai ter corpo. Se você mandar um corpo, é inválido. Numa mensagem do tipo POST, eu preciso mandar um corpo, porque significa o quê? Que eu estou enviando o conteúdo para o servidor. Existem outros métodos HTTP, por exemplo, o put, né, para ficar nos básicos, e o delete, certo? Então, assim, você tem aqui get, post,
put e delete. São os métodos mais tradicionais do HTTP. Lógico que existe uma infinidade. Se você olhar na documentação, né, dos métodos HTTP, né, você tem uma pancada de métodos HTTP, né? Get, head, post, put, delete, trace, connect e por aí vai, né? Que cada um ele serve para fazer alguma coisa, para mandar um determinado comando, um determinado tipo de comando para o servidor. Tem um detalhe aí, tá? O protocolo HTTP diz a existência dos métodos, certo? Diz quais métodos existem por padrão, e ele pega e define, quando você olha a especificação do HTTP, mais ou menos o que eu quero dizer, quando eu quero mandar um GET, um POST, um PUT e um DELETE. Porém, depende do servidor web dar a implementação, ou seja, quando ele receber um GET, o que ele vai fazer? Quando ele receber um POST, o que ele vai fazer? Quando ele receber um PUT, o que ele vai fazer? Quando ele vai fazer um DELETE, o que ele vai fazer? E por aí vai, certo? Isso depende o quê? Depende do servidor web e é aí onde entra o quê? O que você, como pessoa que está desenvolvendo a aplicação, vai fazer com isso, certo? Bom, beleza. Essa é a primeira parte que eu gostaria de explicar, que é basicamente o funcionamento dessa comunicação aqui, né, desse fluxo de requisição e resposta, o que é uma mensagem HTTP, né, trafegando aqui, né, fazendo a requisição e a resposta, o que é enviado, lembrando que isso aqui é um texto comum, né, o que muda aqui, na verdade, se eu estou mandando um binário ou não, é o corpo, né, no caso, por exemplo, de um arquivo, se eu estou mandando um arquivo, ele vai ter um formato binário, mas a parte do protocolo em si, ela é textual, né, então o protocolo HTTP é baseado em texto. E outra coisa importante é que o protocolo HTTP ele é um protocolo sem estado, ou seja, o servidor ele não tem memória sobre quem fez a requisição e quem fez uma requisição. Eu fiz uma requisição, mandei a resposta, acabou a minha relação com o servidor. Se eu mandar uma nova requisição, é algo completamente novo para o meu servidor, a não ser que eu, como pessoa que estou desenvolvendo, implemente algum mecanismo que faça o servidor lembrar, tipo, do passado, de requisições anteriores, né? Tipicamente usando sessões ou cookies, mas isso aí eu vou explicar mais para frente, certo? Como o servidor sabe o que o cliente está querendo, através dos métodos HTTP, combinados com a indicação de recurso, né? Basicamente, opa, estou fazendo lambança aqui, deixa eu tirar isso aqui. Basicamente, se eu coloco, por exemplo, o que eu coloco depois aqui, por exemplo, meu notícias barra, opa, barra notícia ponto html, certo? Vamos imaginar o seguinte, eu estou fazendo uma segunda requisição aqui, né? Essa primeira parte aqui, identificação do servidor, é usada para chegar nesse cara aqui. E notícias barra notícia.html é o que eu estou querendo desse servidor aqui. Vamos imaginar que eu tenho o quê? Eu tenho uma pasta aqui chamada notícias. Eu tenho aqui barra notícias, uma pasta. E dentro dessa pasta eu tenho um arquivo chamado notícia.html. Esse é o recurso que eu estou buscando. Certo? Beleza. A segunda parte é entender o quê? Uma vez chegando aqui no servidor web, o que eu posso fazer? E é aí onde entra a parte do ASP.NET MVC, ou seja, processar isso aqui e fazer alguma coisa, né? Lógico que assim, eu posso pegar e trabalhar com o meu servidor de forma completamente estática, criando arquivos HTML e servir arquivos HTML. Ok, isso funciona perfeitamente, só que eu só vou poder pegar e mandar o quê? Conteúdo estático, ou seja, que não tem comportamento. Eu vou precisar criar as minhas páginas HTML, todas elas no braço, né, e colocar e hospedar elas no servidor web.
Mas e aí? Quando você pega um site que, se vocês olharem a maior parte dos sites, você tem o quê? Você tem busca, você tem cadastro. Como que funciona isso? Né? Eu preciso criar a parte dinâmica. E é aí onde entra a parte do ASP.NET, que nós vamos falar mais pra frente. Beleza? Então, acho que com isso eu explico a primeira parte, né? E aí, na sequência, nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre o que acontece dentro desse elemento aqui, daqui para dentro, né? Que é a parte que, como desenvolvedor, nós teremos acesso. Ok, pessoal? Bom, é isso.